Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um capítulo de uma nova narração. E eu tô aqui hoje para perguntar uma coisa importante para vocês. Algum de vocês está tendo problema em achar os meus vídeos? Recentemente eu recebi um comentário de um inscrito me dizendo que o canal tava há 3 dias sem vídeo, mas como vocês devem saber, o canal, desde a criação dele, nunca ficou 3 dias sem vídeo, porque mesmo com os nossos membros tendo acesso antecipado às narrações, os inscritos normais ainda recebem vídeo novo de Overlord toda segunda, quarta e sexta, como tem sido desde que o canal foi criado. De início, eu achei que o inscrito em questão só não tinha visto o vídeo, talvez tenha passado despercebido por ele. Mas aí eu lembrei de que eu vi canais como o Craven the Raven reclamando que o YouTube estava ocultando os vídeos deles de certas contas por causa do algoritmo porco dessa plataforma, e que os inscritos estavam precisando ir nas configurações do perfil para resolver isso. E eu fiquei com medo de que talvez esse fosse o caso do inscrito. Eu sempre postei os vídeos de Overlord toda segunda, quarta e sexta desde que o canal foi criado, e se algum dia eu não conseguir postar nesses dias, vocês podem ter certeza de que eu vou fazer pelo menos um post avisando que naquele dia não vai ter vídeo. Então se algum dia você entrar no canal e ver que não teve nenhum vídeo novo esses dias e eu não fiz nenhum post falando sobre isso, então por favor me deixem saber, porque o YouTube pode estar escondendo os meus vídeos de você. Enfim, com esse aviso dado, eu agora só peço para vocês darem like no vídeo, se inscreverem e, se puderem, entrem para os membros aqui do canal, que vocês vão receber os vídeos bem mais do que só 3 vezes na semana, sem falar que vão me ajudar muito com o meu trabalho aqui. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Overlord, volume 4, capítulo 2, O Reino Reestase. Parte 1. O item mágico em seu bolso vibrou e Climb o tirou de lá. Era um relógio de bolso grande o suficiente para caber na palma de sua mão e tinha 3 ponteiros marcando a hora, minuto e segundo, que traçavam um ralo de 12 números. Existiam grandes relógios mecânicos, mas relógios pessoais só existiam dentro do reino como itens mágicos. Como relógios de bolso estavam intimamente ligados à vida cotidiana, eles ficaram bastante baratos à medida em que se tornaram mais populares. Dito isso, eles ainda não eram algo que um plebeu poderia pagar. Climb havia pegado emprestado o relógio de bolso que ele agora estava usando, e assim ele era diferente dos itens mágicos comuns, pois possuía uma habilidade mágica. O nome do relógio era 12 Poderes Mágicos, e uma vez por dia, quando o relógio chegava a um horário definido, ele desencadeava sua magia. No entanto, seria necessário ter o relógio de bolso por pelo menos um dia inteiro para aproveitar essa habilidade, então Climb, que acabara de obtê-lo, não poderia usar sua magia. Hã? Já está na hora? Isso foi rápido. Disse a garota, que parecia estar olhando despretensiosamente para o céu azul. Naturalmente, essas palavras foram endereçadas a Climb. Parece que sim. Climb respondeu à menina. Seu nome era Tina e ela era membro do grupo de aventureiras chamada de Rosa Azul. É difícil dizer a hora quando ficamos esperando, né? Essa afirmação tinha um sentido vago e poderia ter várias interpretações. Para começar, Tina não estava simplesmente esperando. Ela estava guardando a porta principal da edificação atrás de Climb. Apesar dela ter dito coisas como já é a hora e isso foi rápido, o fato era que ela tinha uma percepção muito apurada do tempo. Havia algumas pessoas na comunidade de aventureiros cuja percepção do tempo era sobrenatural. Em particular, muitas pessoas na profissão de ladino treinaram essa habilidade. Era muito importante para eles, uma vez que muitas vezes precisavam se mover de forma independente em operações secretas. Hã? Queria dizer alguma coisa? Não, nada em particular. Então tá. Tina respondeu quando ouviu a resposta de Climb e depois voltou a olhar para o céu. Ela estava escondendo alguma coisa. No entanto, não havia como alguém como Climb perguntar o porquê ela estava fazendo isso. Em primeiro lugar, eles não tinham dinheiro para contratar Tina e as outras. Elas simplesmente estavam operando na mesma área por completo acaso. Dada a falta de mão de obra, ele não podia fazer nada que pudesse aborrecê-la. Então eu vou me reportar à princesa. Vai, mestre. Climb foi em direção ao edifício que eles estavam vigiando durante esse tempo todo. Ele tinha visto esse lugar diversas vezes durante a construção, mas essa foi a primeira vez que ele colocou os olhos nele após sua conclusão. O tamanho do edifício e a presença de sua amada dentro dele encheram as profundezas do coração de Climb com conforto. Depois de abrir a porta, o aroma singular de madeira recém-esculpida atingiu o nariz de Climb. Ele continuou em frente e, depois de passar pelo corredor, abriu a porta de uma sala nas profundezas do edifício. E dentro daquela sala estava sua amada, a princesa mais bela que ele conhecia, Rener.
e ao redor dela havia várias crianças. A maneira como ela sorria tenramente para as crianças barulhentas e a postura que ela tomou para ouvir suas palavras fez com que todos que a vissem pensassem que ela era uma santa. Ao contemplar essa cena pitoresca, Climb perdeu a capacidade de falar. Ele temia que qualquer coisa que lhe dissesse fosse arruinar essa visão sacrossanta à sua frente. O mesmo se aplicava às mulheres que ficavam perto da sala, nenhuma das quais ousou fazer sequer qualquer barulho. No entanto, alguém dentro da sala não compartilhava de seus sentimentos. Ora, se não é o rebeldezinho, já estava na hora. Renner levantou a cabeça em resposta à voz fria que veio debaixo da máscara e olhou diretamente para Climb. Climb podia se ver refletido naqueles olhos que o faziam lembrar de safiras. Sinto muitíssimo, Renner-sama, mas é hora de voltar ao palácio. Mas já? Ah, bem, embora me doa o coração fazer isso, eu devo me despedir então. As crianças soltaram exclamações de surpresa em uníssono, suas vozes cheias de pesar e relutância. Eles não teriam feito tal som se ela não tivesse enlaçado completamente seus corações. Em resposta às crianças, as outras mulheres rapidamente entraram em ação. Elas acariciaram as crianças suavemente e afastaram as crianças que eram mais lentas em entender Renner. Posso vir brincar com vocês de novo? As crianças responderam afirmativamente com vozes cheias de energia à pergunta de Renner. Então vamos cozinhar da próxima vez. Climb, vamos. Você também, Evil Eye-san. Ah, bem, eu sou sua guarda-costas também, né? Mesmo se você não dissesse isso, eu ia. Não é bem um pedido, é mais como se estivéssemos passeando juntas. Não se preocupe, eu estarei bem atrás de você. O grupo saiu da edificação exatamente quando uma carruagem puxada por cavalos parou nas proximidades. Tina entrou na carruagem sem nem se apresentar. Embora parecesse que ela estava sendo rude, ela estava simplesmente garantindo a segurança da carruagem. Logo depois disso, Renner, Climb e por fim Evil Eye entraram um após o outro, e só então a carruagem partiu. Entre os solavancos da carruagem, Evil Eye não conseguiu deixar de murmurar. Deve ter sido muito difícil construir um orfanato como esse. Muito difícil? Sim, as pessoas andam comentando por aí também. Como você conseguiu todo esse dinheiro para gastar em um lugar como esse? Renner segurou seu queixo com uma mão, inclinando a cabeça ligeiramente. Eu não penso assim. O Anisama ficou muito feliz em ouvir o meu pedido. Além disso, é porque o mundo é assim que precisamos cuidar bem das crianças, não? Evil Eye ergueu o queixo ligeiramente, como se estivesse pedindo que ela continuasse falando. Como todas sabemos, o governante do reino feiticeiro causou muitas mortes. Como resultado, acredito que há muitos órfãos que perderam seus pais. Sendo assim, este orfanato foi construído para proteger estes órfãos. Além disso, aquelas mulheres que perderam seus maridos também precisarão de um lugar para trabalhar, não acha? O rei feiticeiro, né? Bem, vamos falar sobre isso mais tarde. Eu acho que o dinheiro seria melhor gasto em outras coisas, em vez de gastar com esses pirralhos. Na minha opinião, os fracos perdendo suas vidas é apenas a maneira como as coisas funcionam no mundo, não acha? Eu não acho. A declaração de Renner foi clara e sucinta. Ao contrário de seu tom de antes, essas palavras estavam cheias de um tremendo poder. Salvar os fracos é o que os fortes devem fazer. E também... Naquele momento, Climb sentiu os olhos de Renner se virando para ele. E então a imagem de si mesmo quando criança apareceu na mente de Climb. Talvez a princesa tivesse construído o orfanato porque se lembrava de como ele estava naquela época. De certa forma, era para evitar que crianças como Climb voltassem a aparecer. E uma onda de calor então passou pelo peito de Climb. Claro, ele não podia verificar os verdadeiros pensamentos da princesa, mas mesmo assim, Climb não duvidou de que fosse algo nesse sentido. Bem, tenho certeza de que algumas pessoas pensam assim, e parece errado tentar forçar o meu ponto de vista nos outros, mas precisava mesmo fazer um orfanato tão grande? Lógico, afinal de contas temos que considerar que vamos receber muitas crianças no futuro, e haverá outras daquelas regiões diretamente administradas pela coroa. Com isso em mente, até mesmo um edifício desse tamanho pode não ser grande o bastante. As crianças são o meu tesouro, e precisamos cuidar delas para garantir que não sigam o caminho errado. É, Princesa Sama, parece que a sua cabeça traz muito mais do que só um rosto bonito. Como assim, Tina? Evil Eye, como você acha que as crianças sobreviveriam sem os pais? Ah, sim. Bem, no momento precisamos muito de mão de obra, assim não dá para enviar eles para reabastecer as tropas. Então fazer isso é um meio alternativo de manter a ordem pública? Acho que entendi agora.
Mesmo alguém capaz de viver uma vida íntegra sob supervisão pode sucumbir ao desejo se for deixada a esmo, e assim que perceberem que podem se dar bem no crime, só vão afundar mais e mais na marginalidade e na maldade. Grandes coisas têm pequenos começos, como uma bola de neve indo colina abaixo. Precisamos evitar isso a todo custo, mas é muito complicado, então usar esses métodos é a nossa melhor chance. Em outras palavras, nem todo mundo tem força de vontade, né? Bem, já disseram isso sobre você antes, Evil Eye. Será que está te incomodando? Acho que já me disseram isso cerca de 3 vezes antes, todas em ocasiões diferentes. Mesmo a segunda metade da conversa sendo algo que ninguém além de Evil Eye e Tina podiam entender, a primeira metade foi simples o suficiente para que até Climb entendesse. As crianças que perderam os pais muitas vezes recorreriam ao crime para sobreviver. Se isso acontecesse, até mesmo a enfraquecida organização dos 8 dedos logo retornaria a sua força total, o que pioraria a segurança da capital. Em outras palavras, sua amada mestra com certeza deve ter feito isso para se preparar para o futuro. No entanto, Renner perguntou a Evil Eye algo em um tom curioso. O que isso significa? Ei, será que estamos dando coisas onde não tem? Ou será que é uma atuação sua? Parece bem genuína essa vontade de ajudar. Bem, se você diz, então deve ser verdade. Ah, agora eu sinto que fiquei comovida por nada. Ei, parece que vocês decidiram me menosprezar de repente, mas é verdade. Eu penso em muitas coisas, sabem? Nesse momento, esse orfanato está dando a essas crianças um certo grau de educação. E assim que começarmos a identificar indivíduos talentosos entre elas, os outros nobres certamente começarão a nos copiar. Por causa disso, precisamos de uma certa quantidade de crianças, embora isso não seja realmente algo para se orgulhar. Não, nesse sentido eu entendo o desejo de querer juntar esses pirralhos, e é muito admirável também. Se realmente puder produzir resultados, seria digno de elogios. É só que as pessoas vão suspeitar se você fizer algo sem esperar nada em troca. O coração da Evil Eye é distorcido desse jeito porque ela passou por muita coisa. Ei, eu tenho certeza que você já passou por muita coisa também. Eu não, eu sou purinha. É só você que ficou com o coração manchado. O som de uma raiva explosiva veio debaixo da máscara. Ah, sim, foi o Bren-san que me deu a ideia de construir o orfanato. O Bren, um closer. Por onde ele anda? Eu não o vi hoje. Ele está ocupado com outras coisas, vagando pela capital e coisas do tipo. Ah, tem algo mais importante do que proteger a princesa? Sim, ele está fazendo algo para cumprir os desejos do finado Capitão Guerreiro. E por falar nisso, bem, eu sinto muito por aquela confusão. Tina estreitou os olhos como se estivesse escondendo seus sentimentos. Sim, eu fiquei bem chateada, já que o bonito rosto da nossa líder demoníaca ficou ferido. Sinto muito de verdade. Peço desculpas em nome do meu pai. Eu sei que você já se desculpou diretamente com ela, e é por isso que eu te perdoo. Muito obrigada. Parece que às vezes as palavras dos mortos são mais poderosas do que a dos vivos. Por um momento, Evil Eye olhou para fora da carruagem enquanto pensava profundamente. Claro, isso foi só por um momento. Falando nisso, o que exatamente Bren Unglos está fazendo? Bem, o Capitão Guerreiro disse ao Bren que ele esperava que ele o sucedesse como Capitão Guerreiro, mas o Bren sentiu que não estava à altura dessa tarefa. Portanto, ele está procurando por alguém adequado para se tornar o próximo Capitão Guerreiro e pretende treinar essa pessoa para isso. Então ele está procurando alguém que não seja de família nobre. Entendo. Afinal, tanto ele quanto o Gazer são plebeus. Então era isso que se passava na cabeça dele. Daí a inspiração. Isso mesmo. Daí que veio a ideia de construir o orfanato. Da próxima vez eu irei visitar as crianças com o Bren-san. Até onde sabemos pode haver uma criança que tenha talento entre elas. Bem, eu não sou tão perspicaz para notar uma coisa dessas. Tina disse e então completou. E quanto a você, Evil Eye? Não dá para discernir aptidões mágicas só de olhar. No mínimo, eles precisam passar por vários treinamentos mágicos antes que eu possa entender mais ou menos se eles podem ou não usar magia. E eu sou versada apenas em magia arcana. Se aqueles pirralhos levarem jeito para magia espiritual ou magia divina, não vou poder ver nada. Ao ouvir isso, Renner murmurou em um tom aborrecido, e então um sorriso floresceu em seu rosto. Então, no futuro, acho que deveríamos convidar todo tipo de gente para o orfanato e fazer com que eles observem as crianças em busca de crianças que levem jeito. Renner estava olhando para as duas, aparentemente tentando transmitir algo com seu olhar. Até certo ponto, isso era mais persuasivo do que palavras. Isso é muito
ingênuo, mas talvez ela... É complicado mesmo, Evolai. Talvez a nossa líder diabólica pudesse, mas... Não é? E mesmo eu não posso concordar logo de cara, mesmo levando em conta isso que ela disse. Afinal, precisaríamos de remuneração. Se me contratar, eu precisaria de um pagamento mínimo. Seria ruim até para as outras se apenas uma de nós fizesse de graça. Sem falar que violaria as regras dos aventureiros. E é nada mais justo pagar para aprender técnicas de alguém. Eu concordo com tudo que disse, mas sinto muito. A verdade é que eu não tenho muito dinheiro. Renner abaixou a cabeça desanimada quando disse isso. Sendo a terceira princesa, ela era uma peça reserva entre peças reserva, e ninguém tinha qualquer expectativa dela além de sua capacidade de unir uma família nobre à linhagem real por meio de casamento. Por causa disso, nenhum nobre a apoiava, e assim ela não tinha dinheiro para gastar como desejasse. Claro, isso não era muito difícil para Renner, que vivia um estilo de vida simples para uma princesa. No entanto, não havia como a primeira ou segunda princesa poder tolerar esse tipo de coisa. Por isso, Climb podia sentir o quanto ela se importava com ele. Sua armadura provava isso. Eu ouvi dizer que princesas usavam vestidos bonitos e levavam vida de luxo. A realidade não é tão simples, mas não se pode dizer que não há princesas assim. Enquanto ele observava os olhos da princesa Renner se iluminarem com admiração, uma emoção que ele não conseguia expressar com palavras brotou no coração de Climb. Ele queria dar esse tipo de vida a ela, que era a pessoa mais bela do mundo e que tinha a alma mais nobre do mundo. Por outro lado, tudo girava em torno dela. Ele estava de pé aqui agora porque ela o salvou. Só então, Renner o encarou e seus olhos brilhantes encontraram os de Climb. Está pensando em alguma coisa, Climb? Não é nada, Renner-sama. Tem certeza? Bem, se pensar em algo, pode falar. Precisamos nos ajudar mutuamente em tempos difíceis. Eu farei isso. Obrigado. Ei, desculpa interromper os pombinhos aí, mas eu realmente não gosto de passar minhas habilidades de graça, entendeu? Não importa o quanto você peça, eu ainda vou pedir um pagamento adequado em retorno. Eu vou me esforçar para atender o seu preço. Renner então abaixou a cabeça. Mas o que você quer saber mesmo é se eles levam jeito pra alguma coisa, não é, Princesa Sama? Pelo menos eu posso dar uma olhada se eles são ágeis. O que me diz, Evolai? Não dá pra notar a extensão de talentos de uma pessoa apenas observando enquanto fazem alguns exercícios. Além disso, a aptidão mágica é mais interna do que externa. Além do mais, eu posso parecer uma gênia quando se trata de habilidade mágica, mas não passa disso. Eu não possuo as habilidades daquele usuário de magia do Império. E identificar pessoas com talentos. Pessoas com talentos... Renner suspirou e então continuou a falar. Seria de grande ajuda se pudéssemos identificá-las durante a infância. Também ajudaria a suavizar a teimosia dos nobres em relação a plebeus. Então que tal criar um sistema universal de identificação de crianças com talentos? Existem magias de terceiro nível que podem verificar a presença ou ausência deles, mas se quiser total compreendimento, é bem provável que precise de uma magia de nível superior. Bem, no fim isso não passa de conjectura. Sério? Você realmente consegue identificar talentos? Não sei por que esse brilho nos seus olhos, mas não tenha tantas esperanças. Eu ouvi dizer que há uma magia de terceiro nível do tipo espiritualista que o usuário de magia pode usar na presença de alguém para verificar a existência de talentos. Só que mesmo se tal magia realmente existir, a parte problemática vem depois disso. Será preciso aprender a desenvolver adequadamente esse talento, e também é bem provável que depois de expressar esse talento, a habilidade desenvolvida a partir dele pode acabar se tornando inútil. Entendi. A luz nos olhos de Renner diminuiu. Eu acho que seria melhor fazer vários tipos de teste, tipo ficar embaixo de uma cachoeira, consumir algumas drogas relativamente seguras e entrar em transe. Aparentemente isso faz a pessoa sentir seu próprio talento. É como se algo ligasse do nada dentro de você. É sério? Isso é mesmo verdade? Ara, então você também tem um talento, Evolai-san? Com essa pergunta, Evolai, que até então estava bem tagarela, subitamente ficou em silêncio. Parece que alguém levantou um tópico que ela não queria discutir. Porém, a mestra de Climb foi inocente o suficiente para perguntar e insistir. Poderia me dizer que tipo de talento você tem? Não que ela gostasse de um questionamento tão incisivo, mas o fato era que ela tendia a ser assim. Podia-se dizer que ela era bem ruim em ler o fluxo de uma conversa, e às vezes ela sem querer perguntava sobre coisas que geralmente eram difíceis de abordar. Não era porque ela não se importava com os sentimentos dos outros, mas simplesmente porque ela tinha crescido em uma família real. O que foi? Por que ficou tão interessada assim? Eu convivi com pouquíssimas pessoas que possuem talentos, então fiquei curiosa em saber qual é o seu, Evolai-san.
Tudo bem, já que pediu com jeitinho eu vou contar. Ivoá inclinou seu corpo para a frente e Renner fez o mesmo, seu rosto a imagem da expectativa. Talentos naturais às vezes podiam servir como um trunfo, e isso era ainda mais importante para aventureiros. Embora não achasse que Renner divulgaria esse segredo, Climb sentiu que isso era algo que não deveria ser compartilhado tão levianamente. Eu não quero que outras pessoas escutem, então poderia aproximar sua orelha? Tudo bem. Renner aproximou o seu ouvido de Ivoá, e então... Acha mesmo que eu ia contar algo tão importante assim? A voz irritada de Ivoá ecoou pela carruagem. Tina, que parecia ter antecipado isso, já havia tapado suas orelhas de antemão. Ai, sua malvada, meus ouvidos estão zunindo. Renner praticamente se jogou nos braços de Climb. Um efeito sonoro adequado para isso seria um ponf. Ela ergueu os olhos do peito dele com os olhos cheios de lágrimas. Climb imediatamente afastou pensamentos como ela é fofa ou ela cheira bem e outras coisas sem sentido de sua mente. Era proibido ter tais fantasias sobre sua mestra. Ivoá-sama, eu entendo como se sente, mas poderia ter um pouco de miséria. Como é que é, rebeldezinho? Você sabe que ela ficou assim porque você fica mimando ela, não? O quê? De forma alguma. Eu me mando a princesa? Mesmo que ele quisesse mimá-la, ele não teria como fazê-lo. Pode me mimar sim, Climb. Sinto que pode e deve. Foi uma boa sugestão, Ivoá-san. Vou pôr isso em prática. E isso não está certo, Renner-sama. Parece meio errado. Claro que não. Se você me mimar mais, eu vou poder aguentar as broncas com mais facilidade. Portanto, você tem que me mimar mais. Vamos começar cochilando juntos como costumávamos fazer quando éramos crianças. Vamos, Ivoá. Por favor, continue. Ah, chega disso. Eu fui idiota. Enfim, eu não pretendo sair por aí dizendo aos outros o meu talento. Entendeu bem, mocinha? É tão perigoso assim? Claro, é o meu trunfo. Se eu o usar, seria como se a espada da nossa líder ficasse fora de controle. Poderia facilmente aniquilar uma cidade inteira como aquela. Havia um peso terrível na voz de Ivoá quando ela disse isso. Ainda assim, uma indagação veio do peito de Climb. Ele queria olhar para baixo, mas se fizesse, isso o tornaria muito consciente da realidade de que Renner estava muito próxima a ele. Não havia como ele fazer isso agora. Ele pensou em afastar Renner, mas depois de levar em consideração o seu corpo macio e frágil, ele não sabia quanta força deveria usar. Enquanto o coração de Climb continuava batendo, a conversa continuou sem ele. A espada que a Latios carrega? Sim, de acordo com ela, uma vez que essa espada perca o controle, isso levará a grandes consequências. Uma cidade, talvez até uma nação aparentemente, seria completamente eliminada. Ela disse alguma coisa sobre ter que usar parte da força dela para suprimi-la. Minha nossa, eu não sabia disso. Climb não havia contado à sua amada mestra sobre essa espada demoníaca ainda. Não se preocupem, a nossa líder demoníaca não contou isso a vocês, pois não queria que se preocupassem. E eu ficaria feliz se continuassem fingindo que não sabem diante dela. Claro, vou fingir que nunca ouvi isso. Por falar nela, o que aconteceu com a Indra-sama? Eu não a vi recentemente. O quê? Ninguém te disse? Princesa, você não contou pra ele? Ah, sim, é que eu esqueci. Parece que ela está treinando com a Gagaran-san e a Tia-san. Ivoá emendou com a resposta de Renner e continuou. Gagaran e Tia morreram durante a batalha contra Jadabalf, mas foram ressuscitadas depois, só que perderam uma grande quantidade de força vital, então precisam se colocar em perigo pisando na borda da vida e da morte a fim de recuperar essa força. Eu gostaria de ter ido. Mas se tivesse ido, seria fácil demais. O melhor caminho para ficar forte é através de batalhas em pequenos grupos. Eu não tenho certeza se isso é verdade. Bem, esse parece ser um jeito efetivo de fazer um Lerbelup, mas é o que nos resta fazer. Sem isso, podemos nem ser capazes de ganhar tempo quando aquele monstro atacar a capital real de novo. Ganhar tempo pro quê? Ah, até a chegada daquele cara que você virou fã, Ivoá? Claro, até que o herói Sama possa chegar. Momon-sama, não é ele? Isso mesmo, o grande herói Momon-sama, o mais poderoso guerreiro de todos os tempos que maneja aquelas espadas imensas como se fossem meros gravetos. Não há dúvida de que ele é o mais forte lutador do mundo, mesmo que Jadabalf venha de novo, contanto que o Momon-sama esteja por perto, ele definitivamente o matará. Foi uma pena que ele conseguiu escapar da última vez. Ainda assim, aquele grande homem já deve ter inventado alguma maneira de lidar com isso agora. Oprimido pelo ardor das palavras de Ivoá, tudo o que Climb pôde fazer foi responder fracamente. Ah, tá bem então.
Tem certeza de que ele vai vir dessa vez? Ele agora não é um lacaio daquele rei feiticeiro? A expressão de Tina sugeriu que ela estava completamente exausta enquanto falava com Evil Eye, que tinha os punhos cerrados. Ah, Momon-sama, merda, aquele maldito rei feiticeiro, e pensar que ele realmente ousaria assumir o controle daquele grande homem. Mesmo se os céus permitam que ele reine, eu jamais permitirei. Se eu pudesse derrotá-lo e libertar o Momon-sama, no que ele estava pensando, hein? Talvez eu deva ir a Erantel e perguntar ao Momon-sama sobre seus pensamentos. O que acha? Pelo menos espere até que as outras duas se recuperem. Mas não vai demorar. Uma vez que eu me familiarize com o lugar, posso me teletransportar de volta. Além disso, se eu usar magia de voo e viajar sozinho, eu chego lá rapidinho. Evil Eye, você realmente perde a compostura quando se trata desse Momon. A nossa líder demoníaca já não disse que você não pode ficar fazendo esse tipo de coisa? Então me ajude a manter isso em segredo. Mas eu sou bem tagarela, sabe? Quando me dou conta, acabei contando tudo. Mas isso nem faz sentido, dado ao seu trabalho anterior. Pois é, mas agora eu sou Tina da Rosa Azul, também conhecida como a Boca Frouxa. E só então, os olhos de Tina assumiram um brilho indicando seriedade. E essa é uma boa oportunidade. Me tira uma dúvida, Evil Eye. Você pode mesmo matar o rei feiticeiro? Evil Eye congelou. Sua hesitação se esvaiu em um instante, no entanto, e em seu lugar estava a usuária de magia de mais alto nível entre as aventureiras. Se os rumores são verdadeiros, então ele é mais poderoso do que qualquer outro usuário de magia. Eu fiz algumas investigações depois do incidente nas planícies Katse. Procurei todos os meus contatos e até entrei em contato com a vovó. E depois analisei as informações que eu obtive. É tão ridículo que chega a ser sem graça. A coisa é tão absurda que eu cheguei a pensar seriamente que o rebeldezinho foi hipnotizado por alguma ilusão. De jeito nenhum que aquilo era uma ilusão, e houve muitos mortos. O rosto de Renner se contorceu em agonia. Das 260 mil pessoas que participaram da guerra, 180 mil morreram. Eu também ouvi dizer que há sobreviventes que estão tão mentalmente quebrados que não conseguem mais viver uma vida normal. Alguns órfãos têm pais que acabaram desse jeito. Depois de ouvir o relato do rebeldezinho, eu posso entender como eles terminariam assim. Se foram perseguidos por tais monstros, é completamente compreensível. Sim, aquilo foi um inferno. Felizmente eu tinha o Brensan e o Capitão Guerreiro comigo, e graças à força deles eu saí de lá são e salvo. Mesmo assim, de vez em quando eu me pego olhando para trás, a ver se aqueles monstros não estão me seguindo. Eu nem consigo imaginar o quão pior foi para os camponeses. Eu não acharia estranho que eles ficassem com problemas mentais depois daquilo. Você realmente precisa agradecer a sua sorte por isso. Climb só conseguiu assentir em resposta. Então, Tina, respondendo com toda sinceridade, não, eu não posso derrotar o rei feiticeiro. Essa foi a resposta que ela já esperava. Então é como eu pensei. Sim, mas eu poderia ser capaz de pensar em uma maneira de lidar com os monstros que ele invocou. Mas até isso é difícil de afirmar, afinal eu não estava no local. O rei feiticeiro é uma criatura que não deveria existir nesse mundo. Um monstro capaz não apenas de invocar vários outros monstros, mas também os controlar. Ele possui poderes que só tinham sido vistos nas lendas. É possível que eles tenham sido conjurados por algum item e não pelo poder do próprio rei feiticeiro? Possível até que é, mas seria perigoso assumir uma coisa dessas. Também nem temos meios de verificar. Se ao menos ele e Jadabalf se enfrentassem. Eu acho que todo mundo espera que isso aconteça mais cedo ou mais tarde, mas o melhor cenário seria se o Momon-sama matasse o rei feiticeiro. E quem a senhorita acha que é mais forte, o Momon-sama ou o rei feiticeiro? Climb perguntou. Mesmo indagando Evil Eye, ele sentia que o rei feiticeiro que tinha conjurado aqueles poderosos monstros era muito superior. No entanto, a expressão pensativa de Evil Eye o deixou surpreso. Não tenho certeza. Pessoalmente, eu sinto que o Momon-sama, aquele que despachou Jadabalf, é mais forte. Mas o rei feiticeiro também possui um poder inimaginável. Ambos os lados são muito superiores a nós, então não consigo nem imaginar o resultado. Ter alguém como o Momon servindo o rei feiticeiro é quase o pior cenário possível. Ninguém ousaria declarar guerra nessas circunstâncias. Ela estava certa. A única pessoa que poderia enfrentar o rei feiticeiro em termos de igual para igual se tornara seu vassalo. Esse foi um desenvolvimento verdadeiramente preocupante. Qualquer um que declarasse guerra ao rei feiticeiro estaria efetivamente declarando guerra aos dois. Assim que o humor na carruagem se tornou sombrio, houve uma batida na janela que separava o compartimento dos passageiros do assento do condutor, e então essa janela se abriu. Em instantes chegaremos ao Palácio Real.
Ao ouvir as palavras do condutor, Renner levantou-se lentamente e encarou as duas aventureiras sentadas diante dela. Hoje estive sob seus cuidados de várias maneiras. Quando Alátios voltar, eu a agradecerei devidamente. E que mal lhes pergunte, vocês têm algum tempo livre para jantar comigo? Enquanto isso, dentro do palácio, depois que o relatório do retorno de sua irmã mais nova chegou até seus ouvidos, o segundo príncipe, Zenek Valion e Gunnar Rail Valself, partiu de seus aposentos para recebê-la em sua casa. O paradeiro de seu irmão mais velho, Barbro Andre Yeld Rail Valself, até agora era desconhecido, mas dado que um longo tempo já havia passado, suas chances de estar vivo eram consideravelmente baixas. Sendo esse o caso, Zenek era efetivamente o herdeiro do trono. Sendo assim, o modo pelo qual ele foi receber sua irmã mais nova foi totalmente inadequado. Mas a razão pela qual ele escolheu ir pessoalmente foi para saber se ela tinha alguma proposta que valeria a pena discutir. Zenek não estava totalmente disposto a fazer isso, mas como perdeu seu confidente mais próximo, ele não tinha mais ninguém a quem recorrer. E logo sua irmã mais nova apareceu diante dele. Climb, trajado com sua pura armadura branca, estava por perto, é claro. Aonde quer que Renner fosse, Climb geralmente estava com ela. Isso não era nada fora do comum. A criança indigente que Renner tinha recolhido das ruas. Climb. No passado, Zenek achava que ela deveria ter ficado obcecada e o pegou em um momento de compulsão infantil. Porém, depois que começou a entender a personalidade distorcida de Renner e seu intelecto incomparável, Zenek começou a pensar que ela poderia ter uma razão para ter feito isso. E então, depois que Jadabalf atacou a capital real e o rei feiticeiro fez seu grande massacre, ele lentamente começou a entender o significado por trás de suas ações. Havia poucos guerreiros nessa cidade que eram mais fortes do que Climb. Mesmo entre os homens do bando guerreiro, aqueles que foram escolhidos a dedo por Gazef, podia se contar nos dedos de uma mão as pessoas que eram mais fortes que Climb. Além disso, havia o homem chamado Bren Unglaus, que tinha vindo com Climb, e ainda havia a amizade íntima que ela tinha com Laccius, a líder da equipe de aventureiros adamantina chamada Rosa Azul. Não havia dúvidas de que sua irmã mais nova possuía grandes conexões com a maior parte do poder físico da capital real. Será que ela pretende usar força para me derrubar? Zenek tinha suspeitas em relação à sua irmã, e ele tinha razão para isso. Mesmo que Renner não fosse alguém que recorresse tão facilmente a medidas violentas, ainda assim era preciso tomar precauções. Por isso, Zenek começou a construir secretamente laços com aventureiros de Rank Orichal com Imítrio. Zenek agradeceu em voz baixa ao seu irmão mais velho. A razão pela qual ele conseguiu trabalhar tanto nesses assuntos foi porque seu irmão havia desaparecido e praticamente o presenteado com o trono. Outra grande razão era porque o subsídio anual de seu irmão agora estava indo para ele. Dito isso, o fato de que o cadáver do príncipe herdeiro Bárbaro ainda não havia sido encontrado deixava um certo desconforto em seu coração. Seria muito problemático se ele tivesse sido preso pelo rei feiticeiro ou estivesse escondido em algum vilarejo enquanto se recuperava de suas feridas. Francamente, será que ele vai ficar me causando problemas até o fim? Zenek murmurou, baixo o suficiente para que os membros de sua comitiva não escutassem. Era preciso evitar atritos com os nobres antes de consolidar sua posição. Atualmente, o apoio de Zenek ainda não era algo concreto. O Marquês Raven, aquele que havia se juntado a ele para revitalizar o reino, havia jogado tudo nas mãos de Zenek e voltou correndo para suas próprias terras. Era de se esperar, já que ele havia perdido muitas pessoas de seu domínio. Mas no dia em que ele partiu, havia uma aura ao seu redor que parecia dizer que ele nunca mais voltaria. Parte da razão disso deve ter sido a morte de sua antiga equipe de aventureiros Orichalcum e a de seu camponês que se tornou seu maior estrategista, um homem que Raven considerava como um de seus tesouros. Zenek sentiu uma ligeira dor em suas entranhas. Será que discutir assuntos com sua irmã mais nova abrandaria essa dor? Ele estava agonizando sobre um certo problema nas últimas semanas. E esse problema era: será que ele deveria oferecer algum tributo ao rei feiticeiro? Se o fizesse, deveria enviá-los em nome de celebrar a fundação de sua nação? Ou ele deveria fazê-lo por outro motivo? A julgar pelas circunstâncias atuais, não enviar nenhum presente seria a escolha certa. Por que alguém enviaria presentes a outro governante que havia tomado parte do que outrora era seu e fundado uma nação própria? Os países vizinhos certamente tomariam isso como um sinal de vassalagem. Dito isso, era crucial permanecer em termos de igualdade
amizade com o Reino Feiticeiro. Embora a força de luta do Reino Feiticeiro permanecesse desconhecida, o fato de o Rei Feiticeiro poder destruir uma nação inteira sozinho já era algo de conhecimento geral. Independentemente dos meios, era preciso evitar a qualquer custo a possibilidade de que a cobiça daquele homem recaísse novamente sobre o reino. Justamente por isso, um presente se fazia necessário. Zenek achava que não poderia evitar isso, mesmo que outras nações acreditassem que isso fosse um sinal de fidelidade ao Rei Feiticeiro. Mesmo que ele pagasse o preço, ele queria comprar o máximo de tempo possível. No entanto, os nobres do reino nunca aceitariam isso, e essa era a parte problemática. O poder do Rei Feiticeiro era amplamente conhecido. Dito isso, não havia como aceitar uma atitude de submissão do futuro governante do reino, mesmo diante dessa força sobre-humana. Os nobres sofreram imensas perdas, então procuravam bodes expiatórios para desabafar suas frustrações. O atual rei, Ramposa III, foi tomado pela dor e pelo desespero e caiu em um estado de extrema angústia mental. Isso foi devido à perda de seu grande confidente, o capitão guerreiro Gazef Stronov. Até certo ponto, ver o rei nesse estado triste tinha aplacado a ira dos nobres, mas o ódio deles em relação ao rei depressivo e talvez a toda a família real não desapareceria tão facilmente. Se aquele sujeito estivesse por perto, talvez ele conseguisse tirar algo bom dessa situação. Se possível, ele gostaria de ter chegado a uma conclusão. No entanto, o tempo estava apertado e ele precisava de um plano de ação o quanto antes. Zenek permaneceu no lugar enquanto batia suas botas ruidosamente contra o chão. René reagiu ao som e se virou para olhá-lo. Então ela mudou de direção e se dirigiu até Zenek. Dessa forma, a dignidade de Zenek como uma das mais altas posições permaneceu intacta. Em poucos instantes, sua irmã mais nova estava diante dele, mas Zenek não falou primeiro. Momentos como este eram muito delicados. Ele tinha que deixar mais pessoas entenderem quem exatamente estava mais alto na hierarquia. Eu estou de volta, Onisama. Seja bem-vinda, minha querida irmã. Diante da saudação respeitosa de Rener, Zenek respondeu com igual generosidade. Ele viu Climb o saudando pelo canto do olho, mas não havia necessidade de devolver a saudação de um mero soldado. Vamos caminhar juntos? Seria um grande prazer, Onisama. Zenek e Rener então andaram juntos lado a lado. Ele ergueu o queixo, indicando que seu séquito deveria manter distância deles. Se ele tivesse olhado, teria visto Rener indicando para que Climb mantivesse uma certa distância também. Então, Onisama, você parece bastante preocupado. O que aconteceu? Rener sorriu quando gentilmente fez essa pergunta e então completou. Chegou algum mensageiro do Reino Feiticeiro ou algo assim? Zenek de repente podia ouvir distintamente o som descompassado de seu coração. Ele tinha ficado muito focado em que ações deveria tomar, mas tinha ignorado completamente o fato de que o Reino Feiticeiro poderia ser o primeiro a iniciar contato com ele. Em outras palavras, Rener achava que já era hora de o outro lado agir. Zenek fez uma anotação mental disso e então balançou a cabeça. Não é bem assim. Isso quer dizer que veio até aqui me ver por algum outro motivo? É que eu estava ponderando sobre o problema do tributo. Eu acho que uma vez que o emissário dele chegar, seria melhor oferecer o dobro do que está imaginando, Onisama. Metade disso é um sinal de agradecimento por terem vindo até aqui, enquanto a outra metade... Bem, não preciso dizer o óbvio, né? Zenek não disse nada, mas revisou cuidadosamente a proposta de Rener. De fato, seria uma jogada muito boa. Certamente, nenhum dos nobres iria se opor a apresentar um presente para um convidado que tivesse chegado à sua casa, mesmo que houvesse segundas intenções para fazê-lo. O fato de Rener ter resolvido instantaneamente um problema que o incomodava há muito tempo tingiu de medo o coração de Zenek, como de costume. Além disso, levando em conta as pessoas poderosas que Rener havia se relacionado, até mesmo assassiná-la não seria eficiente. Sendo esse o caso, a única opção era tentar satisfazê-la. Quando eu me tornar rei, eu lhe concederei uma terra na fronteira, e você viverá lá. Compreendo. Eu obedecerei todas as ordens que me der, Onisama. Depois que eu a enviar para fora, eu não vou convocá-la para a capital real. Pode limitar um pouco a sua liberdade, mas vou escolher um domínio que irá garantir-lhe uma vida decente, e você passará o resto de sua vida lá. Entendo. Meus mais profundos agradecimentos. Com toda a probabilidade, Rener já entendia suas intenções, mas era preciso vocalizá-la a fim de deixá-la entender quanta gentileza ele estava mostrando a ela. Você pode escolher qualquer um dos órfãos
para ser sua criança. Nesse respeito, pode fazer o que quiser. Muito obrigada, Oni-sama. O fato de ela responder sem demora era a prova de que Renner já sabia o que Zenek queria dizer. Zenek não conseguia entender o porquê de Renner amar Climb, que era um mero plebeu. Sua aparência era muito simples e ele não era particularmente especial em nenhuma área. Ele não parecia combinar em nada com sua irmã mais nova. Ah, me lembrei. Ela contou seus fetiches naquela vez. Assim que ele recordou aquela lembrança vergonhosa de sua irmãzinha, Zenek começou a sentir um pouco de pena de Climb. Então espero ansiosamente pelo dia em que se tornará rei, Oni-sama. Depois de sua coroação, ficaria feliz se pensasse em mim de vez em quando, enquanto passa seus dias no país. Ah, eu o farei, minha querida irmã, mas acho que seria melhor se eu pudesse visitá-la para uma discussão de vez em quando e... O que é aquilo? Zenek olhou na direção de um soldado que estava correndo para eles. Esse homem era um dos membros sobreviventes do bando guerreiro de Gazef. Ele havia lutado para proteger o rei naquele campo de batalha, e agora que o capitão guerreiro não estava mais entre os vivos, ele conseguiu uma boa posição e a confiança do rei. Aliás, os dois subordinados de Renner desfrutavam da mesma confiança. A imagem mental de seu pai deprimido apareceu diante de seus olhos. Meu príncipe, sua majestade requisita sua presença. No instante em que ele terminou, ele virou-se para olhar para Renner. A senhorita também, princesa. O que aconteceu? Acabamos de receber um relatório informando que o rei feiticeiro enviará um grupo diplomático em breve. Zenek olhou para Renner, mas ainda conseguiu responder ao homem. Muito bem. Notifique-o de que chegaremos em breve. Minha irmã, eu irei prosseguir primeiro. Por favor, prossiga o quanto antes, assim que estiver pronta. Entendido, Oni-sama. Dado o fato de que ela esteve no orfanato até recentemente, as roupas que Renner estava usando agora eram simples e desgastadas. Aparecer assim diante dos nobres só iria envergonhar ela e a família real. Com isso, Zenek se afastou com uma expressão severa no rosto. As coisas sendo como são, essa proposta não é mais atraente. Então é tarde demais, afinal de contas.